Olá, aluno do curso de Agronegócio, eu sou o professor Luiz Paloschi, responsável pela disciplina de Economia Brasileira. Estou aqui hoje para a gente falar sobre o fórum da disciplina. Então, o fórum é uma atividade dissertativa para que vocês discutam sobre um determinado tema. Estou aqui para apresentar ele para a gente falar sobre o que eu espero na resolução desse fórum. Então, no fórum temos lá o enunciado, que vai falar sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira de modo geral e principalmente para as exportações brasileiras, tá? Neste material, neste fórum, eu cito inclusive um crescimento de 32% das exportações brasileiras em 2022 comparado a 2021. Então, de 2021 para 2022, a gente teve um aumento de 32% nas exportações brasileiras do agronegócio. Isso é muito importante, né? Qualquer setor que contribua para as exportações nacionais estão contribuindo aí para atrair divisas, atrair capital, atrair dólares para entrar na economia. Isso é bastante importante, manter também a nossa balança comercial positiva, né? Isso, todo país busca uma balança comercial positiva, então isso é bastante importante para a economia brasileira e o agronegócio brasileiro contribui muito para isso. E eu cito neste material um relatório da balança comercial brasileira do agronegócio de dezembro de 2022, que ele vai juntar todos os dados do ano de 2022, fechando ali em dezembro, que é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Tá? Ele está à disposição de vocês neste link aqui. Então, este link aqui está à disposição de vocês, vocês podem acessar, mas eu também vou disponibilizar este material para vocês. Considerando, então, eu peço, né, considerando este relatório, né, esse boletim informativo da Fiesp, eu peço duas questões aí para que vocês respondam no fórum. Primeira delas, quais foram os 3 principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro no ano de 2022 em milhões de dólares? Então eu não quero saber aquele que foi mais exportado em termos de quantidade, mas sim aqueles principais que foram exportados em termos de valor monetário, em milhões de dólares. E discuta brevemente se esses produtos são básicos ou industrializados. Então, o que são produtos básicos? Aqueles produtos que, por exemplo, o agronegócio colheu basicamente e já exportou, né? Ele não passou por nenhum processo. Exemplo, eu posso exportar soja e eu posso exportar óleo de soja. O soja ele é um bem básico e o óleo de soja é um bem industrializado. Então, eu preciso que vocês olhem lá no relatório e verifiquem se esses 3 produtos, esses 3 principais produtos, foram básicos ou industrializados. E se isso é um problema ou não. Então, vocês devem identificar e apresentar esses 3 principais produtos, identificar se eles são básicos ou industrializados e discutir se isso é um problema ou não. Vamos lá entender. Por que é um problema se forem produtos básicos? Porque produtos básicos não passam por nenhum processo de industrialização nacional interno aqui no país. Isso é um problema, porque se eu fiz a colheita e já exporto, esse produto ele não está gerando mais nenhuma renda internamente, né? Ele só vai gerar para os produtores, aqueles que estão envolvidos no escoamento da produção, enfim, para enviar esse produto para fora. Agora, vamos supor que eu estou exportando óleo de soja. Então, eu peguei a soja, processei, então eu criei emprego, criei renda lá na indústria. Então, existe toda uma cadeia de produção a mais que está sendo inserida quando eu faço a industrialização no país, aqui internamente, e exporto um produto industrializado. É a noção de valor agregado ao produto. Então, quanto mais processos eu realizo com o produto internamente no país, quer dizer que mais emprego, mais renda eu gero internamente. Então é melhor exportar produtos industrializados. Se eu exporto muitos produtos básicos, quer dizer que esses processos estão sendo feitos lá fora. E às vezes acontece da gente exportar o produto básico e importar um produto industrializado, o que é bastante ruim. Tá? Então identifiquem isso. Na A, então é isso que eu quero. Na B,
quais foram os 3 principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro. Então eu quero saber para onde foi, quais foram os 3 principais países ou regiões que receberam os nossos produtos, ou seja, que são os nossos principais clientes internacionais. E se há uma concentração muito grande em um único país. Então eu quero que vocês identifiquem se algum país, a gente depende muito desse país, né, olhando para os dados. Então, o relatório, o boletim informativo, ele é esse daqui. Então vocês têm acesso, eu vou disponibilizar e vocês têm acesso pelo link também. É muito importante que vocês façam a leitura, então leiam todo esse material aqui, que vai ter uma explicação do que aconteceu em dezembro de 2022. Aqui vai explicar os destaques, né? Então vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de produtos que foram exportados, mas para responder mesmo, é só uma página, né? Então é uma leitura tranquila, uma leitura bastante informativa, principalmente para vocês que estão no curso de agronegócio. O que importa mesmo são os dados destas tabelas. Tá? Essas tabelas aqui, a gente vai ter os principais produtos e a gente quer o valor de 2022, do ano de 2022. E aqui ele compara, né? Aqui a gente tem 2021. Notem o seguinte, aqui é só dezembro de 2021 e aqui é só dezembro de 2022. A gente não quer esses dados, a gente quer os dados do ano inteiro. E eu quero os dados em valor, em milhões de dólares, tá vendo? Eu não quero de quantidade, então aqui quantidade não me interessa. O que me interessa é o valor em milhões de dólares. Outra coisa, eu não quero o valor só de dezembro, eu quero de janeiro a dezembro de 2022. Então 2022, janeiro a dezembro, que é o ano todo, tá? E daí vocês vão ver quais foram os principais produtos. Aqui não está na ordem, então é importante que vocês identifiquem. Outra coisa que ignorem aqui embaixo, demais produtos. Né? Demais produtos não é um produto único, eu quero produtos únicos. Então, por exemplo, a gente pode identificar que um dos 3 principais produtos é soja em grãos. Por quê? Porque a gente exportou 46,659 bilhões. Aqui está em milhões, né? Então o 9 aqui é milhões, 659 milhões, então são 46 bilhões 659 milhões de dólares. Foi o principal produto. Depois você identifica aí o segundo e o terceiro, porque eu quero os 3 maiores, tá? E daí identifica se esses são produtos básicos. Bom, o produto é o primeiro deles. O que a gente mais exportou é um produto básico. Isso chama atenção. Isso já mostra que é um problema por tudo aquilo que eu expliquei inicialmente. Identifique os outros 2, verifiquem se também são produtos básicos. Se forem produtos básicos, discuta lá se é um problema ou se não é. A gente já viu que se forem produtos básicos é um problema porque não passa pelo processamento interno, ou seja, não gera renda, não gera emprego aqui no Brasil. Para responder a B, que é do ranking de destinos das exportações, então nós teremos aqui os destinos das exportações. Mais uma vez, eu não quero dezembro apenas, eu quero de janeiro a dezembro. Aqui tem as quantidades, né? 2022, janeiro a dezembro, e aqui sim está na ordem. Então, se a gente olhar, a China é o nosso principal destino, depois vem Estados Unidos e depois Países Baixos, né, onde fica a Holanda, popularmente conhecido como Holanda, mas o nome do país correto é Países Baixos. Então, nós temos aqui China, Estados Unidos e Países Baixos. Aqui já está na ordem, é fácil da gente identificar. E daí existe algum, mais uma vez, de janeiro a dezembro, olhando para 2022 todo. Existe algum que a gente depende mais, né? A gente é muito dependente de um único país? A gente pode identificar claramente que sim, né? Da China. Então, a China, inclusive, 2021 e 2022, a gente tem essa dependência muito grande da China. Então, eu não peço para discutir, mas chama atenção, né? Às vezes é um problema depender de um único cliente. Pensem se o país fosse uma empresa, né? É muito complicado a gente depender de um único cliente. Então,
a gente consegue já identificar que a gente depende sim bastante da China, uma vez que 31,9% de todas as nossas exportações, então quase 1/3 de todas as exportações do agronegócio brasileiro vão para a China. Então a gente precisa ter uma relação muito boa com esse cliente, né? Porque se ele decidir não comprar mais da gente, se ele decidir incentivar outro país para fornecer para ele, pode ser que no médio e longo prazo a gente sofra com isso, né? Ou então buscar outras parcerias também, ok? Então, com isso, eu finalizo aqui essa dica que eu dou para vocês resolverem o fórum da disciplina. Agradeço a atenção, qualquer dúvida eu estou à disposição e nos vemos nas nossas aulas.